lição 4, 27 de outubro de 2024. Tema da lição: Promessa e Obediência. Texto áureo. A obediência a Cristo exige: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O texto áureo de João 14,15 destaca a ligação entre o amor a Cristo e a obediência. Jesus afirma que, se realmente o amamos, demonstraremos esse amor obedecendo aos seus mandamentos. Essa obediência não é meramente uma obrigação legalista, mas uma resposta natural do coração que ama a Cristo, mostrando que o amor verdadeiro se reflete em ações que honram sua vontade. Verdade prática. A obediência a Cristo resulta em bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas. A verdade prática ressalta que a obediência a Cristo vai além de simplesmente seguir ordens ou regras. Ela traz recompensas espirituais que impactam vários aspectos da vida. Isso significa que, ao viver em obediência aos ensinamentos de Jesus, os cristãos experimentam bênçãos que não são apenas materiais, mas também espirituais, como paz, sabedoria e crescimento espiritual. Essas bênçãos afetam não só a vida individual, mas também as relações com outras pessoas e a própria caminhada cristã. A obediência, portanto, é um caminho para viver de forma plena sob a direção de Deus. Leitura bíblica em classe. Deuteronômio 29, 1, 9 e 12, Hebreus 8, 1, 6, 13. Deuteronômio 29, 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, para que fizesse com os filhos de Israel, além da aliança que ele já havia estabelecido com eles em Horebe. 9. Portanto, guardem as palavras deste pacto e cumpram-nas, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. 10. Todos vocês estão hoje diante do Senhor seu Deus, os líderes das suas tribos, os anciãos, os oficiais e todos os homens de Israel. 11. Também estão presentes suas crianças, suas mulheres e o estrangeiro que habita entre vocês, desde aquele que corta lenha até o que tira água, para que vocês entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que o Senhor seu Deus faz com vocês hoje. Hebreus 8. Mas agora ele alcançou um ministério muito mais excelente, sendo mediador de um melhor pacto que está confirmado em promessas superiores. 7. Pois se o primeiro pacto tivesse sido irrepreensível, não se teria buscado lugar para um segundo. 8. Porque ao repreendê-los o Senhor diz: Eis que virão dias em que estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. 9. Não será como o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tirei pela mão para fora da terra do Egito, porque eles não permaneceram naquele meu pacto, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. 10. Este é o pacto que farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Colocarei minhas leis em seu entendimento e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. 12. Pois serei misericordioso com suas iniquidades, e não me lembrarei mais de seus pecados e transgressões. 13. Ao dizer novo pacto, ele torna obsoleto o primeiro. Ora, o que é antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos analisar e comentar sobre os trechos de Deuteronômio 29, 1, 12 e Hebreus 8, 6, 13, ressaltando suas conexões e significados. Deuteronômio 29, 1, 12. Neste trecho, Moisés está relembrando aos filhos de Israel a importância da aliança que o Senhor estabeleceu com eles. Aqui estão alguns pontos-chave. A aliança de Moabe. Moisés apresenta uma nova aliança, que é uma continuação daquelas que Deus já fez com o povo. Este novo pacto é essencial, pois mostra que Deus se preocupa com seu povo e deseja que eles sigam seus caminhos. 2. Responsabilidade coletiva. O versículo 10 enfatiza que todos estão diante do Senhor, incluindo líderes, anciãos, homens, mulheres e crianças. Isso demonstra a responsabilidade coletiva da nação de Israel em seguir os mandamentos de Deus. 3. Promessa de prosperidade. O versículo 9 menciona que, se eles guardarem as palavras do pacto, prosperarão em tudo o que fizerem. Isso revela que a obediência às leis de Deus traz bênçãos. 4. Inclusão dos estrangeiros.
A presença dos estrangeiros no versículo 11 indica que a aliança de Deus não se restringe apenas aos israelitas, mas é inclusiva, abrangendo todos que se encontram no meio deles. 5. Leis em seus corações. O versículo 12 destaca que o Senhor deseja que a aliança seja interna e não apenas externa, indicando um relacionamento mais profundo e pessoal. Hebreus 8, 6, 13. Nesta passagem, o autor de Hebreus fala sobre o ministério de Cristo como mediador de um novo pacto. Os principais pontos incluem: 1. Um ministério superior. O versículo 6 menciona que Cristo alcançou um ministério muito mais excelente, mediando um pacto baseado em promessas melhores. Isso aponta para a supremacia do novo pacto em relação ao antigo. 2. A necessidade de um novo pacto. O versículo 7 explica que, se o primeiro pacto fosse irrepreensível, não haveria necessidade de um segundo. Isso reforça a ideia de que o antigo pacto tinha falhas, principalmente em relação à obediência do povo. 3. Citação de Jeremias. Os versículos 8 a 12 citam diretamente a promessa de um novo pacto profetizada em Jeremias 31 e 34, que envolve uma transformação interna, as leis de Deus escritas no coração e na mente. 4. Relação pessoal. O novo pacto promete um relacionamento mais íntimo entre Deus e seu povo, onde todos conhecerão o Senhor, eliminando a necessidade de ensinar uns aos outros sobre ele. 5. Misericórdia e perdão. O versículo 12 fala da misericórdia de Deus e da promessa de não se lembrar mais das iniquidades do povo, destacando a natureza redentora do novo pacto. 6. Obsolescência do antigo pacto. O versículo 13 menciona que, ao declarar um novo pacto, Deus torna obsoleto o antigo, enfatizando a transição do sistema sacrificial e das leis mosaicas para a salvação por meio de Cristo. Conexões e reflexões. A evolução da aliança. Ambos os textos refletem a continuidade e a evolução da aliança de Deus com seu povo. Enquanto Deuteronômio enfatiza a responsabilidade e a obediência dos israelitas, Hebreus traz a realização dessa promessa em Cristo, que estabelece um relacionamento mais profundo e acessível com Deus. Interiorização da lei. Tanto em Deuteronômio quanto em Hebreus, há um foco na interiorização da lei de Deus. Isso sugere que, em vez de simplesmente seguir regras externas, a verdadeira obediência se manifesta em um coração transformado. Inclusão e misericórdia. A inclusão dos estrangeiros em Deuteronômio e a promessa de misericórdia em Hebreus mostram o caráter de Deus, que deseja que todos sejam parte de sua aliança e que oferece perdão a todos. Esses trechos nos ensinam sobre a importância da aliança entre Deus e seu povo, revelando a transformação que ocorre com a chegada de Cristo. Eles nos convidam a refletir sobre como vivemos essa relação e como as promessas de Deus se cumpriram e se atualizam em nossas vidas hoje. Aqui está uma reescrita da sua introdução. Introdução. A Bíblia revela uma profunda conexão entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, observamos que a obediência é um princípio divino que permanece vigente no Novo Testamento. Ela continua sendo exigida por nosso Senhor para que possamos experimentar as promessas específicas de Deus em nossas vidas. O Deus que fez promessas no Antigo Testamento é o mesmo que faz promessas no Novo e, simultaneamente, exige que seu povo obedeça a sua palavra. Contudo, quais são os termos da obediência no Novo Pacto, conforme revelado no Novo Testamento? Este é o foco do nosso estudo nesta lição. Comentário sobre a introdução. Relação entre promessa e obediência. A introdução destaca a conexão intrínseca entre as promessas de Deus e a obediência do seu povo. Essa relação é um tema central nas Escrituras e revela que, para que as promessas divinas se realizem, a obediência é uma condição essencial. Isso sugere que a fé não se expressa apenas por meio da crença, mas também pela ação, ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus. 2. Princípio divino e continuidade. Ao afirmar que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento, a introdução enfatiza a continuidade da revelação de Deus. Isso nos lembra que as normas e princípios morais estabelecidos no Antigo Testamento ainda são relevantes e aplicáveis na vida dos crentes hoje. A mudança de aliança não significa que a obediência se torne irrelevante. Ao contrário, ela se aprofunda na nova relação estabelecida em Cristo. 3. Promessas de Deus. A introdução ressalta que o mesmo Deus que fez promessas no Antigo Testamento continua a fazer promessas no Novo Testamento.
Isso é fundamental para entender a natureza imutável de Deus e a confiança que podemos ter em suas promessas. Ele é fiel e sua palavra permanece. 4. Exigência de obediência. A ênfase na exigência de obediência à palavra de Deus reforça a ideia de que a graça não é uma licença para viver de qualquer maneira. A obediência se torna uma resposta ao amor e à graça que recebemos, manifestando nosso compromisso com Deus e nosso desejo de seguir seus caminhos. 5. Questão central. A pergunta retórica sobre os termos da obediência no Novo Pacto é uma introdução eficaz para o estudo. Ela provoca reflexão e estimula a busca por compreensão das expectativas de Deus para o seu povo na Nova Aliança. A necessidade de esclarecer esses termos é relevante, pois nos ajuda a discernir como viver de maneira que agrada a Deus e a experimentar plenamente suas promessas. Implicações práticas. Viver a obediência. Este estudo nos convida a refletir sobre como a obediência se manifesta em nossa vida diária e quais práticas devemos adotar para alinhar nossos atos e pensamentos com a vontade de Deus. Exame pessoal. A abordagem da introdução nos desafia a examinar nossa própria relação com as promessas de Deus. Estamos respondendo à sua graça com obediência? Como estamos vivendo as verdades do Novo Testamento em nosso cotidiano? Comunidade de fé. Também é uma chamada para a comunidade cristã, lembrando-nos da importância de incentivar uns aos outros a viver em obediência, apoiando o crescimento espiritual e a vivência da fé de maneira coletiva. Em suma, a introdução proporciona um excelente ponto de partida para discutir a relação entre promessa e obediência nas Escrituras. Ela nos encoraja a explorar o que significa obedecer a Deus sob o novo pacto e como isso se traduz em experiências concretas em nossa vida de fé. Essa abordagem ajudará a estabelecer uma base sólida para as lições subsequentes sobre o tema. Primeiro tópico: a obediência no Antigo Testamento. Aqui está a reescrita do texto. A. O concerto de Horebe. O concerto estabelecido por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto de Horebe, também conhecido como Sinai, ficou evidente que o pacto divino exigia a santa obediência do povo para que pudesse ser bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Por meio da santa obediência, o povo se tornaria um reino sacerdotal e um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas durante toda a sua peregrinação no deserto. Vamos comentar sobre o trecho sobre o concerto de Horebe, destacando seus principais pontos e implicações. Comentários sobre o concerto de Horebe. 1. Reafirmação das promessas. O concerto de Horebe representa a continuação e reafirmação das promessas feitas por Deus a Abraão e seus descendentes. Isso mostra a fidelidade de Deus ao seu povo ao longo das gerações. A aliança com Moisés em Horebe serve como um elo vital na história da salvação, ligando as promessas antigas à formação da identidade nacional e espiritual de Israel. Importância da obediência. A ênfase na obediência é um tema central neste pacto. Deus estabelece condições claras. A obediência à sua voz e aos seus mandamentos é fundamental para que Israel possa usufruir de sua proteção e bênçãos. A frase, se diligentemente ouvirdes a minha voz, indica que a disposição para ouvir e seguir a instrução divina é crucial. 3. Propriedade peculiar. A promessa de que Israel seria minha propriedade peculiar destaca a relação especial entre Deus e seu povo. Essa escolha não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade. Ser escolhido implica um chamado para viver de maneira que reflita a santidade e o caráter de Deus. 4. Reino sacerdotal e povo santo. A ideia de Israel como um reino sacerdotal e um povo santo sugere que a obediência não é apenas para benefício próprio, mas também para um propósito maior. Isso implica que o povo de Israel deveria ser um testemunho das verdades divinas para as outras nações, representando a santidade de Deus em um mundo muitas vezes marcado pela idolatria e desobediência. 5. Peregrinação no deserto. A referência à peregrinação no deserto ressalta a jornada de Israel como um processo de formação e desenvolvimento espiritual. A obediência durante essa jornada não só determinaria a sobrevivência física do povo,
mas também moldaria sua identidade e relacionamento com Deus. Implicações práticas. Relevância contemporânea. Para os cristãos hoje, o concerto de Horebe nos lembra da importância da obediência em nossa relação com Deus. Assim como Israel tinha um chamado específico, também somos chamados a viver em conformidade com a palavra de Deus, reconhecendo que essa obediência é a expressão de nossa fé. A identidade de Israel como povo escolhido e sacerdotal se reflete na identidade da igreja. Os crentes são chamados a serem luz e sal na sociedade, refletindo a santidade de Deus em suas ações e relacionamentos. Ouvindo a voz de Deus, o desafio de ouvir a voz de Deus é relevante para nós. Isso nos incentiva a buscar um relacionamento mais profundo com o Senhor, prestando atenção às suas instruções e buscando a sua vontade em nossas vidas. O concerto de Horebe é uma peça fundamental na narrativa bíblica, destacando a relação entre promessa e obediência. Ele nos ensina sobre a fidelidade de Deus, a importância de ouvir sua voz e a responsabilidade que vem com a escolha de sermos seu povo. Através da obediência, experimentamos as bênçãos de Deus e cumprimos nosso chamado como seus representantes no mundo. O concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram desde o concerto de Horebe, Êxodo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Êxodo 29:1. A exposição básica desse concerto pode ser encontrada em Deuteronômio 4 a 26.19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições nos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. O concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram desde o concerto de Horebe, Êxodo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Êxodo 29:1. A exposição básica desse concerto pode ser encontrada em Deuteronômio 4 a 26.19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições nos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos e implicações. Comentário sobre o concerto nas campinas de Moabe. 1. Contexto histórico. O concerto nas campinas de Moabe ocorre em um momento crucial da história de Israel. Após anos de peregrinação no deserto e a morte da maioria dos que haviam saído do Egito, a nova geração se prepara para entrar na terra prometida. Essa transição é significativa, pois representa uma nova oportunidade para o povo de Israel de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Reunião da nova geração. A reunião do povo por Moisés simboliza a continuidade da aliança de Deus com Israel. Moisés, como líder e mediador, tem a responsabilidade de instruir essa nova geração sobre a importância do pacto e das expectativas de Deus. Esse ato de reunir o povo ressalta a necessidade de educação espiritual e lembrança das promessas divinas. 3. Reafirmação do concerto. A declaração de que este concerto é feito além do concerto que fizera com eles em Horebe indica que, embora as promessas de Deus permaneçam, há uma necessidade de reafirmação e renovação do compromisso. O novo concerto é uma adaptação às circunstâncias da nova geração, enfatizando a importância da obediência. 4. Exposição do concerto em Deuteronômio. A estrutura de Deuteronômio, especialmente os capítulos 4 a 26, fornece uma exposição abrangente dos mandamentos e das leis que devem ser seguidos. Essa seção é vital para entender como Deus espera que seu povo viva em relação a ele e uns aos outros. A ênfase nas bênçãos e maldições nos capítulos 27 a 30 destaca as consequências da obediência e da desobediência, reforçando a ideia de que a fidelidade a Deus é fundamental para a prosperidade e a segurança da nação. 5. Fidelidade aos mandamentos.
A condição de que tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos é um tema central em toda a narrativa bíblica. Isso implica que a relação entre Deus e seu povo é dinâmica, exigindo comprometimento e responsabilidade. A obediência não é apenas uma questão de seguir regras, mas de cultivar um relacionamento profundo com o Senhor. Implicações práticas: ensino e formação espiritual. A importância da instrução na fé é um lembrete para as comunidades contemporâneas sobre a necessidade de educar as novas gerações na palavra de Deus. Isso envolve não apenas o ensino formal, mas também a modelagem de vidas que refletem a obediência e a fidelidade a Deus. Relevância da obediência. Para os cristãos hoje, a ênfase na fidelidade aos mandamentos de Deus continua sendo relevante. A vida em Cristo é marcada por um chamado à obediência, que é uma expressão de amor e gratidão pela graça recebida. Relação com as bênçãos e maldições. A compreensão de que a obediência traz bênçãos, enquanto a desobediência leva a consequências adversas, é um princípio que ainda ressoa. Isso nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e suas implicações em nossas vidas e comunidades. O concerto nas Campinas de Moabe não é apenas um evento histórico, mas uma lição atemporal sobre a importância da obediência, da instrução e da renovação do compromisso com Deus. Ele nos lembra que, mesmo em novas circunstâncias, as promessas e expectativas de Deus permanecem, exigindo de nós uma resposta fiel e comprometida. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe apresenta uma lista de promessas que seriam proclamadas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em todas as áreas da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Da mesma forma, as maldições seriam proclamadas do Monte Ebal como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, é evidente que a obediência estava diretamente relacionada ao cumprimento das promessas na vida do povo de Israel. O trecho destaca a relação fundamental entre obediência e bênçãos no contexto do concerto de Moabe. As promessas proferidas no Monte Gerizim refletem a generosidade de Deus em oferecer prosperidade e proteção ao povo de Israel, condicionadas à sua fidelidade aos mandamentos divinos. Essa conexão entre obediência e bênçãos é um tema recorrente no Antigo Testamento, enfatizando que a vida em conformidade com a vontade de Deus resulta em benefícios tangíveis nas várias áreas da vida. Por outro lado, as maldições do Monte Ebal ressaltam as consequências sérias da desobediência, servindo como um alerta constante para o povo. Essa dualidade entre bênçãos e maldições não apenas reforça a responsabilidade do povo em cumprir os mandamentos, mas também ilustra a natureza do relacionamento entre Deus e seu povo, onde a obediência é um sinal de amor e lealdade. Essa dinâmica ainda é relevante para os crentes hoje, lembrando-os de que seguir a vontade de Deus traz frutos positivos e que a desobediência pode ter consequências negativas. Segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. Um novo concerto Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando como eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e seu povo se dava por meio de uma fé manifestada pela obediência aos mandamentos da lei e pela observância do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias previu que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O conceito de um novo concerto apresentado em Hebreus 8 é fundamental para a compreensão do ministério de Jesus e da nova aliança que ele estabelece. Enquanto o antigo concerto se baseava na obediência à lei e nos rituais de sacrifício, o novo pacto introduz uma transformação interior, onde a lei de Deus é escrita no coração dos crentes. Essa mudança representa uma relação mais íntima e pessoal entre Deus e seu povo, permitindo que a obediência não seja apenas um cumprimento externo de regras, mas uma expressão genuína de fé e amor. A promessa de que Deus será nosso Deus e que seremos seu povo
reflete um desejo profundo de comunhão e relacionamento, enfatizando a graça e a misericórdia que caracterizam a nova aliança. Essa nova dinâmica convida os crentes a viverem em resposta ao amor de Deus, motivando a obediência não como um dever, mas como um reflexo de um coração transformado. Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus àqueles que respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. A figura de Jesus Cristo como mediador do novo concerto é central na teologia cristã. Ao estabelecer este novo pacto, Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento e traz uma nova dimensão ao relacionamento entre Deus e a humanidade. O novo pacto, como descrito em Hebreus 8:10, enfatiza que a lei de Deus não é apenas algo externo, mas se torna parte do ser interior dos crentes, escrita em seus corações. Esse mediador é a expressão máxima da graça e do amor de Deus, oferecendo a salvação a todos que se arrependem e creem. O fato de que o relacionamento de obediência no novo concerto é fundamentado na fé e não em rituais ou obrigações legais, transforma a obediência em uma resposta de amor e gratidão. Assim, a mediadora de Jesus não apenas facilita o acesso a Deus, mas também transforma a natureza da obediência, fazendo dela uma expressão autêntica de um coração que experimentou a graça divina. Isso convida os crentes a viverem em comunhão com Deus, motivados não pelo medo de punição, mas pela alegria de estar em um relacionamento restaurado com o Criador. Obediência do novo concerto. Os ensinamentos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas deve se manifestar em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e à Sua palavra. A relação entre fé e obediência é um tema central no Novo Testamento, evidenciando que a verdadeira expressão de amor a Cristo se concretiza na prática da obediência aos seus mandamentos. A afirmação de Jesus de que, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, ressalta que o amor não é apenas uma emoção ou uma declaração verbal, mas uma ação que se reflete em comportamentos e escolhas diárias. A obediência, portanto, se torna uma resposta natural ao amor de Cristo, que em sua própria vida exemplificou a obediência ao Pai. Essa dinâmica transforma a obediência em algo mais do que um conjunto de regras a serem seguidas. Ela se torna um reflexo da relação íntima entre o crente e o Salvador. Ao viver em obediência, os crentes não apenas demonstram seu amor por Deus, mas também abrem-se para experimentar as bênçãos espirituais que vêm dessa fidelidade. A vida de obediência a Deus e à sua palavra traz não só benefícios espirituais, mas também um profundo senso de propósito e satisfação, pois os crentes se alinham à vontade divina, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Essa sinergia entre amor, fé e obediência é fundamental para a maturidade espiritual e para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Terceiro tópico: bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida daqueles que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, através da obra do Espírito Santo, resulta em bênçãos de natureza espiritual que abrangem todas as áreas de nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. No Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo é fundamental para a vida do crente, especialmente no contexto do novo concerto estabelecido por Jesus. O Espírito Santo não apenas habita nos crentes, mas também os guia e transforma, capacitando-os a viver em obediência a Cristo. Essa obediência, por sua vez, resulta em uma série de bênçãos espirituais que transcendem as circunstâncias materiais e temporais. As bênçãos mencionadas, justiça, paz e alegria, são aspectos centrais da vida no reino de Deus.
A justiça se refere a uma relação correta com Deus e com os outros, enquanto a paz representa a tranquilidade e a harmonia que o crente experimenta em seu coração, mesmo em meio a desafios. A alegria, por sua vez, é uma emoção profunda que brota da presença do Espírito Santo e do conhecimento da graça de Deus. Assim, essas bênçãos espirituais não apenas enriquecem a vida do crente, mas também servem como testemunho do poder transformador de Cristo. A vida em obediência ao Espírito resulta em uma caminhada que reflete o caráter de Deus, promovendo um impacto positivo nas relações interpessoais e na comunidade ao redor. Portanto, a obediência a Cristo, guiada pelo Espírito, é o caminho para experimentar a plenitude das bênçãos espirituais que ele prometeu. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. A conexão entre justiça e paz na vida do crente é uma consequência direta da obediência a Cristo. Quando alguém se submete ao Senhor, experimenta uma transformação interior que resulta em uma vida de retidão e santidade. Essa retidão não é apenas um esforço humano, mas é fruto da justificação e santificação realizadas por Deus, que nos aceita como filhos. A paz mencionada que Jesus oferece é profundamente diferente da paz que o mundo oferece. Enquanto a paz do mundo é frequentemente superficial e dependente das circunstâncias, a paz de Cristo é duradoura e transcende as situações externas. Essa paz é um estado de tranquilidade e confiança que permeia o coração e a mente, mesmo em tempos de dificuldade e incerteza. A obediência a Cristo, portanto, não só produz um caráter justo, mas também nos capacita a viver em paz, mesmo nas turbulências do mundo. Em meio a crises, ansiedades e conflitos, a presença de Cristo nos proporciona segurança e conforto. Essa combinação de justiça e paz torna-se um testemunho poderoso do impacto da fé e da obediência em nossas vidas, refletindo a natureza de Deus ao nosso redor e trazendo esperança àqueles que estão em busca de verdadeira paz. A alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito nos enche de alegria. A alegria que emana de um relacionamento com Cristo é um dos aspectos mais distintivos da vida cristã. Ela não é meramente uma emoção passageira, mas um fruto duradouro do Espírito Santo que habita nos crentes. Essa alegria reflete a plenitude da presença de Deus em nossas vidas e é uma resposta à sua bondade, graça e amor. Um ponto crucial a ser destacado é que essa alegria não depende das circunstâncias externas. Em um mundo cheio de desafios, incertezas e tribulações, a alegria do Espírito Santo se torna um refúgio seguro. Isso significa que, mesmo em meio a dificuldades, os crentes podem experimentar uma profunda alegria que transcende a compreensão humana. Essa realidade é fundamental para a vida cristã, pois oferece esperança e força nas adversidades. Além disso, essa alegria espiritual é contagiosa. Quando alguém vive em plena alegria no Espírito, essa luz e esperança podem inspirar e impactar aqueles ao seu redor. Assim, a alegria no Espírito Santo não apenas enriquece a vida pessoal do crente, mas também serve como testemunho poderoso da transformação que Cristo opera na vida de seus seguidores. Em suma, a alegria no Espírito Santo é uma marca indelével da verdadeira comunhão com Deus, proporcionando uma vida plena e significativa. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como um relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor Jesus. Essas promessas são condicionadas à nossa obediência a Cristo.